Fala galera! Você provavelmente já notou que tanto no cinema quanto na vida, o personagem mais quieto e normal é geralmente o vilão. Quando vemos essas pessoas, podemos pensar que elas não são capazes de machucar nenhuma mosca. Mas as aparências enganam. Isso não se aplica somente aos humanos. No mundo animal, o papel de predadores também pode ser feito por aqueles que você nunca imaginaria. Essas criaturas costumam ser várias vezes menores que suas vítimas, mas isso não as impede de vencer a batalha pelo alimento. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esses animais e dar exemplos que provam que a natureza sabe mesmo nos surpreender. Vamos lá! Louva-a-Deus! Baseado na simples lógica, podemos dizer com certeza que os répteis comem insetos, mas que o oposto não acontece. Você tem certeza disso? As coisas não são tão simples assim. O louva-a-Deus, por exemplo, pode ser considerado um predador incrivelmente agressivo, especialmente quando ele está com fome. O mais surpreendente é que nesses momentos ele pode atacar animais significativamente maiores que ele. Podem ser lagartos, roedores e até pássaros, mas em particular, o louva-a-Deus gosta de atacar cobras jovens e pequenas, as quais envolve em seus braços mortais em segundos. A capacidade de virar a cabeça em 180 graus ajuda o inseto a detectar suas potenciais presas. Depois de determinar o seu alvo, o louva-a-Deus irá persegui-lo lentamente ou esperar pacientemente que ele se aproxime, escondido nas plantas. Quando a vítima estiver perto o suficiente, o inseto atacará. Ele é tão rápido que é difícil ver seu movimento a olho nu. As suas fortes patas dianteiras, repletas de pequenos espinhos, o ajudam nisso. Quando busca comida, esse predador em miniatura não teme nem mesmo seus parentes venenosos, como por exemplo as vespas ou aranhas perigosas, como a aranha vermelha e a viúva negra. A paciência e uma camuflagem de primeira o ajudam a enganar seu oponente. Pois é, talvez você não soubesse, mas esses insetos são mestres do disfarce. Eles se misturam maravilhosamente com a folhagem e, às vezes, até imitam os movimentos das plantas para dar um efeito mais realista. Além disso, algumas espécies desse inseto conseguem adquirir uma cor preta quando estão em áreas de queimadas recentes. Assim, eles se disfarçam o máximo na terra arrasada. Caranx gigante. Uma pergunta simples de um curso de biologia. O que os pássaros costumam comer? Se você responder insetos e peixes, estará certo, mas não completamente. Na natureza, a situação inversa também pode ocorrer. Alguns peixes predadores não rejeitam um banquete de pássaros. É o caso do caranx gigante, que vive na região Indo-Pacífica, incluindo as ilhas Seychelles. Os maiores exemplares dessa espécie podem atingir mais de 1,5 metro de comprimento e pesar pouco menos de 80 quilos. Não é nada surpreendente que essa criatura enorme exija uma dieta rica. Por isso, o caranx gigante se alimenta de outros peixes, de moluscos e crustáceos, mas os exemplares particularmente grandes comem até pássaros. No estômago de alguns desses predadores já foram encontrados até os restos de tartarugas e golfinhos. Esses peixes geralmente caçam pássaros em bando, pulando para fora da água no momento certo e agarrando a presa no ar. Para isso, o peixe precisa calcular com precisão a velocidade, a altitude de voo e a trajetória do pássaro. E isso não é nada fácil. A propósito, na natureza existem outros peixes que caçam pássaros. O peixe tigre africano, por exemplo, pode caçar andorinhas. Para fazer isso, os predadores fazem uma emboscada na superfície da água e atacam os pássaros que deslizam pela água. Lontra. Apesar de sua aparência adorável, no reino animal, as lontras são um predador perigoso para muitos peixes de água doce. Na verdade, esses mamíferos não são tão pequenos quanto parecem. Eles pesam até 13 quilos e chegam a pelo menos 1 metro de comprimento. O mais interessante é que as lontras são animais bastante vorazes. Para manter a sua temperatura corporal, elas precisam comer o equivalente a cerca de 15% do seu próprio peso corporal diariamente. Isso é muito. Tente calcular esse equivalente para si mesmo. Como dissemos, a maioria das lontras se alimenta de peixes, mas também costuma caçar moluscos, caranguejos e pequenos mamíferos. Mas, em algumas ocasiões, esses fofos animais marinhos são capazes de atacar presas muito maiores. Aqui está um desses casos. Um crocodilo decidiu atacar os pequenos membros de uma grande família de lontras, mas encontrou uma resistência inesperada. Uma gangue desses animais decidiu ajudar os seus parentes. As cenas mostram como as lontras nadam juntas na direção do inimigo. Primeiro, elas o cercam e começam a provocá-lo, agarrando seu rabo.
Logo, isso se transforma em um verdadeiro ataque. Os animais pulam em cima do crocodilo e o afogam, fazendo sons de combate. Ele corre para o mato na tentativa de escapar, mas já é tarde demais. Os animais enfurecidos dão um golpe final no crocodilo e se vão. Infelizmente, como resultado da batalha mortal, 2 filhotes da família das lontras também morreram. Polvo. Quem poderia ser pior do que um tubarão no mundo marinho? Bem, talvez uma baleia assassina. Errado. Às vezes, a natureza é cruel com seus animais, e de uma hora para outra, um tubarão pode se tornar vítima de um polvo, e não o contrário. Bem, mas sejamos honestos, nesta história estamos falando de um tubarão relativamente pequeno, conhecido como galhudo. O comprimento desse peixe predador atinge cerca de 1 metro e o seu peso é de cerca de 10 quilos. No entanto, ele continua sendo um predador perigoso, que os animais marinhos menores preferem evitar. Bem, isso não pode ser dito sobre o polvo gigante, cuja abertura dos tentáculos pode chegar a 10 metros. Com a ajuda desses dispositivos mortais, o monstro subaquático é capaz de estrangular facilmente o pequeno tubarão. E os polvos são terrivelmente espertos. Eles podem usar conchas ou corais para fundir-se com o fundo do mar, por exemplo. Bem, se você já assistiu Procurando Dory, o carismático polvo Hank já mostrou tudo isso para nós. Mangusto. Essa cobra chamada mamba negra quase não tem predadores naturais. Ela se arrasta a uma velocidade de 11 km por hora. Geralmente ataca primeiro e é venenosa, o que dá aos seus inimigos poucas chances de escaparem. Acredita-se que uma única mordida deste réptil possa matar 15 homens adultos. Cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente no mundo por causa do veneno da mamba negra, principalmente na África. Isso sem falar dos mamíferos menores. No entanto, há uma exceção. Um pequeno animal chamado mangusto, que vive principalmente no continente africano e em Madagascar. Ele pesa menos de 5 quilos. O escritor inglês Rudyard Kipling, que descreveu detalhadamente o mundo selvagem em seus livros, escreveu sobre a falta de medo que o mangusto tem das cobras venenosas. O herói de uma de suas histórias foi o Rikki-Tikki-Tavi, um mangusto corajoso que enfrentava répteis venenosos sem temer. Isso não é apenas ficção literária, mas um personagem copiado da vida real. Os mangustos costumam se alimentar de pequenos roedores, insetos e pequenas frutas. Eles atacam as cobras, provavelmente devido à competição por alimentos. Os mangustos nunca atacam as cobras primeiro. Eles provocam o inimigo e o fazem correr para o ataque. Então, esses animais astutos mordem o pescoço do réptil e o matam. Mas e o veneno? Você deve estar se perguntando. Alguns acreditam que as células do mangusto simplesmente não são suscetíveis a ele, mas as coisas não são bem assim. Uma mutação leve realmente ocorreu no organismo desses animais e ela evita os efeitos do veneno nos receptores. No entanto, com várias mordidas consecutivas, é pouco provável que o mangusto se salve. Portanto, seu principal segredo está na destreza e na velocidade do movimento. E claro, na sua coragem. Onça pintada. O que os gatos temem mais do que qualquer outra coisa? Isso mesmo, a água. Mas isso não é um medo banal. Na verdade, existem várias explicações para a relutância dos gatos em se molhar. Em primeiro lugar, entrar na água sempre significa correr o risco de hipotermia. E os gatos, ao contrário dos cães, não têm o hábito de se aquecer, aconchegando-se uns nos outros em bandos. Em segundo lugar, o pelo úmido emite um cheiro muito forte, espantando as presas e, por outro lado, atraindo predadores. Além disso, mais poeira e sujeira se acumulam no pelo e acabam no estômago dos animais, pois eles se lambem para se limparem. Apesar de tudo isso, na maioria dos casos, os felinos sabem nadar, tanto os pequenos como os grandes. E alguns exemplares deste segundo grupo até gostam de se divertir em um lago e mesmo caçar nele. Este é um desses casos. Neste vídeo, uma majestosa onça decide atacar uma presa incomum para ela, um enorme crocodilo. Dá só uma olhada neste salto espetacular de um barranco para a água. Aqui temos outro caso semelhante, em que o jacaré também não tem a menor chance de ganhar. A onça o ataca inesperadamente e rapidamente, sem dar ao réptil a chance de se defender. Mas a caça de jacarés não é algo muito comum para os gatos selvagens. Muito provavelmente, eles recorrem a essa opção só em casos extremos, quando em seu habitat há escassez de alimentos comuns, ou seja, de capivaras, macacos e tartarugas. A propósito, aqui está outro fato interessante sobre onças pintadas. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que esses predadores comem folhas especiais que contêm substâncias psicoativas, e eles não fazem isso por engano. Logo depois de comer essa tal planta, a onça rola no chão como um gato doméstico que comeu erva do gato. No entanto, depois, esta planta melhora muito a percepção sensorial dos gatos selvagens e os ajuda durante a caça. Talvez as onças pintadas desses vídeos tenham exagerado no doping. Isso é tudo, amigos. Até a próxima. Tchau!